a Xuxona, a boneca, as pessoas inventaram, acreditaram, nem buscaram para saber a verdade. Um disco de trás para frente, eu inclusive ouvi para ver o que rolava, e rola um Ros. Então eu que volto com a pergunta, por que vocês acham que isso poderia ser verdade? Olá pessoal, eu estou aqui para uma edição super especial do Pergunte ao Professor Zangari. Estou gravando diretamente do Museu da Crença, da Dúvida e da Cultura de Paz, dentro do Laboratório do Impossível, e estou aqui para algo muito especial ligado a 2 itens do nosso museu, ligados a ninguém menos do que a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Vocês devem ter ouvido falar já. O disco que, girando ao contrário, teria a voz do demônio, e a Xuxona, a boneca da Xuxa, que teria matado uma criança na cidade de Sorocaba. Então vamos aproveitar esses 2 itens, essas 2 narrativas, essas 2 lendas urbanas, para falar um pouco mais a respeito de como a nossa mente funciona dentro da perspectiva da psicologia da crença. Mas antes de começarmos a falar desses itens, vamos ouvir, atenção, a própria envolvida nessas alegações. Então, vamos perguntar, Xuxa querida, o que é que você se lembra, o que você se recorda, como você sentiu estas narrativas, como elas impactaram você naquele período? E mais do que isso, como é que você explicaria tais alegações? Agradeço muito pelo seu depoimento. Um beijo, prima! Oiê, tudo bem, primo? Beijo para você. Essa pergunta que você me fez, nem sei se eu teria uma resposta para você, porque eu acho tão absurdo tudo, sabe? A Xuxona, a boneca, as pessoas inventaram, acreditaram, nem buscaram para saber a verdade. Um disco de trás para frente, eu inclusive ouvi para ver o que rolava, e rola um Ros. E se esse Ros você acha que está falando alguma coisa, a pessoa fica repetindo aquilo, daí de repente você começa a acreditar que realmente é isso que tá ali. Sei lá, é tão absurdo. Então, primeiro eu não parei muito para pensar, porque eu nem podia parar naquela época. Eu trabalhava demais da conta, todos os dias. Eu só tinha um dia da semana livre e olhe lá. E segundo, até hoje, quando alguém me fala sobre isso, eu fico pensando, por que as pessoas querem acreditar nisso, né? Talvez seja porque é mais fácil você acreditar numa coisa que não existe. Pode ser, eu não sei. Eu acho que essa pergunta você teria que fazer para as pessoas que acreditam nisso. Por que elas acreditam nisso? Inclusive para matar a minha curiosidade. Como é que elas podem acreditar que eu tenho pacto com o diabo, tendo tanta coisa boa na minha vida? Dá muito valor para o cara lá de baixo e não para o cara lá de cima. Achar que uma boneca que foi feita numa fábrica enorme, que dava trabalho para tanta gente, que deu a possibilidade de ser amiguinha de tantas meninas, poderia trazer alguma energia ruim. Como é que um disco, ou vários discos, que inclusive ganharam muitos prêmios, esses discos todos, poderia ter alguma mensagem ruim que não fosse só acreditar no sonho, de ser feliz, de dizer não para as drogas, de amar a natureza? Não sei. Então eu que volto com a pergunta, por que vocês acham que isso poderia ser verdade? Olá a todos e todas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje atendendo a um pedido muito especial de ninguém menos do que a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Ela quer saber. Por que as pessoas querem acreditar nisso, né? Vamos investigar o absurdo que transformou a Xuxona, a boneca mais popular dos anos 90, em um mito de terror. Prepare-se para conhecer a psicologia por trás do medo que fez o Brasil acreditar que um brinquedo de fábrica estaria possuído. Entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, o sucesso estrondoso da boneca da Xuxa foi acompanhado por uma lenda urbana macabra.
O boato afirmava que o brinquedo estaria possuído e teria causado a morte de uma criança na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. A história ganhava cores de terror, com relatos de que a boneca teria se movido, falado palavrões ou asfixiado a pequena dona. A própria Xuxa expressa sua perplexidade diante dessa narrativa, descrevendo-a como tão absurdo tudo, sabe? A Xuxona, a boneca, as pessoas inventaram, acreditaram, nem buscaram para saber a verdade. Ela questiona com razão como é que elas podem acreditar, achar que uma boneca que foi feita numa fábrica enorme, que dava trabalho para tanta gente, que deu a possibilidade de ser amiguinha de tantas meninas, poderia trazer alguma energia ruim. A pergunta da Xuxa, por que as pessoas querem acreditar nisso, é o ponto de partida ideal para entendermos a psicologia das crenças populares. Número 1. Lendas urbanas como espelho da ansiedade social. O sociólogo Gary Alan Fine, em estudos como Fabricando Contos, Sexo e Dinheiro na Lenda Contemporânea, analisa como lendas urbanas funcionam como metáforas sociais que permitem às comunidades a processar suas ansiedades. E a boneca, um símbolo de consumo em massa, tornou-se um bode expiatório para o medo dos pais em relação à perda do controle sobre a infância dos seus filhos. Número 2. Pânico moral e a busca pelo perigo. A lenda da boneca assassina floresceu em um período de forte pânico satânico. A psicologia da religião nos ajuda a entender como a mente simplifica a complexidade, criando polos claros de bem e mal. A Xuxa aponta que as pessoas que acreditam nessas histórias dão muito valor pro cara lá de baixo e não pro cara lá de cima. Isso reflete a tendência de simplificar a realidade em um conflito binário. O acadêmico Jeffrey Victor, autor de Pânico Satânico, a criação de uma lenda contemporânea, demonstra como a mídia amplifica esses medos, transformando figuras públicas populares em alvos fáceis. Assim como foi Xuxa Meneghel. Número 3. A atração pelo extraordinário. Bom, a Xuxa levanta a hipótese de que talvez seja porque é mais fácil você acreditar numa coisa que não existe. E essa preferência pelo dramático pode ser explicada pela psicologia dos rumores e pelos mecanismos de transmissão de histórias. Tem algumas pesquisas do campo da comunicação e do contágio social, como as conduzidas pelo pesquisador Chip Heath, que estão até no livro Contando Histórias que Pegam, que mostram que tem alguns fatores que fazem com que uma história tenha mais chance de viralizar. Por exemplo, um forte apelo emocional, é uma história com alto teor de surpresa e uma história que subverta a ordem natural das coisas, tipo um brinquedo que mata. E história que tem isso é muito mais fácil de você lembrar, então é mais fácil até que você passe adiante. Então, histórias assim, diferente de uma história sobre um pedaço de plástico sem vida, inerte, que não engaja, rodam muito mais. Oi, Xuxa. Então, você disse que acredita ser tão absurdo que essas histórias fossem criadas sobre você? É inegável que o seu trabalho trouxe alegria, né? Contudo, a lenda da boneca não visava atacar a sua pessoa, mas sim capitalizar sobre o fenômeno do seu sucesso. O boato sensacionalista é um poderoso motor econômico para aqueles que o exploram, vendendo mais manchetes do que o elogio à sua mensagem positiva, de dizer não para as drogas, de amar a natureza. Mas a boneca não foi o único alvo. O seu disco de vinil também entrou nessa rota. E sua observação sobre o som do disco girando de modo invertido é a chave para a nossa próxima análise científica. No próximo episódio do Pergunte ao Professor Zangari, vamos usar a sua experiência pessoal com o vinil invertido para desvendar o incrível poder da pareidolia auditiva. Não percam o episódio 2 sobre o disco do demônio.
o disco de trás para frente. Eu inclusive ouvi para ver o que rolava. Fiquem conosco e continuem a enviar mais e mais perguntas para o Pergunte ao Professor Zangari.